quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 9. Levítico, capítulo 9. Está lá no Pentateuco, né? Todo mundo lembra? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Todo mundo encontrou? Levítico, capítulo 9. Vamos ler. Amém? Encontraram? Amém. Ok. Diz assim: 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com uma oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos de Ti agora para compreendermos a Tua palavra e pedimos que o Senhor a esteja aplicando, ó Deus, aos nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele queria se manifestar ao povo. No final do versículo 4 diz assim: pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Mas, porém, foi necessária uma preparação do povo para ter aquele encontro com Deus. Por quê? Porque Deus é santo, 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 e o homem é pecador. Então, no Antigo Testamento, para que Deus se manifestasse, seria absolutamente necessário um preparo. E olha, os irmãos, vejam só as dificuldades aqui, porque Deus falou para Moisés e deu todos os fundamentos para que ele pudesse manifestar ao povo. Ele diz assim: olha, Arão, isso é para você. Traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, e apresente-o perante o Senhor. Então Arão, que era o sumo sacerdote, ele deveria oferecer um bezerro e um carneiro pelos seus próprios pecados. E o sangue deveria ser derramado desses animais, do bezerro e do carneiro, para que então o sumo sacerdote pudesse apresentar o culto a Deus. Mas no versículo 3 diz assim: diga aos israelitas: traga um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro
e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta da comunhão. Os irmãos estão percebendo a dificuldade? Quantos animais precisariam ser sacrificados e o sangue derramado e o sangue coletado pelos filhos de Arão e aspergido no altar? Toda aquela cerimônia pelo pecado, cerimônia pela culpa, ofertas de sacrifício para a possibilidade da comunhão do homem com Deus. Tudo isso porque o homem um dia pecou. E Deus, sendo santo, 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 totalmente separado do homem, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado e com o homem pecador. Havia necessidade de uma intervenção que no Antigo Testamento era cerimonial e já apontava para Jesus, que seria o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter comunhão. Mas naquele tempo, uma série de rituais. Quantos animais nós encontramos aqui? Um bezerro, um carneiro, um bode, outro bezerro, outro carneiro, um boi, outro carneiro. Os irmãos estão percebendo? Tudo isso porque se a glória de Deus se manifestasse para pessoas que não estivessem cobertas pelo sangue do sacrifício, essas pessoas seriam absolutamente fulminadas pela presença santa de Deus. E desde a época de Moisés foram estabelecidos sacrifícios, né? Mas quando Jesus vem, João Batista, em dado momento, ele aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo que era necessário para que Deus se manifestasse ao povo na sua glória foi substituído por um só, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A partir de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus, a partir do sangue derramado pelo Senhor Jesus, nós já não precisamos de tudo isso. Tudo foi simplificado em Cristo, o Filho de Deus, que foi oferecido pelos nossos pecados. Significa que se você tenta se aproximar de Deus sem estar coberto hoje em dia pelo sangue do Cordeiro, você não consegue. E você está afrontando a santidade de Deus também. Quando João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, existem algumas implicações nisso. E a primeira implicação do fato de João Batista ter reconhecido Jesus como o Cordeiro imaculado e sem defeito de Deus, a primeira coisa é que naquele momento João Batista estava declarando que foi dado um golpe fatal e definitivo em toda comercialização relacionada à fé.
Se vocês vivessem no Antigo Testamento e quisessem montar um negócio, qual seria esse negócio? Haja visto tantos animais que precisavam ser sacrificados por famílias, a cada festa, a cada período da história, para que os homens pudessem se achegar a Deus. Provavelmente você escolheria ser um criador, né? De bois, de ovelhas. Imagine vender isso daí para um povo que necessitava desses sacrifícios para que pudesse ter um relacionamento com Deus. Mas quando foi dito assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, significa que todo aquele mercantilismo, e nós falamos sobre isso no domingo passado, recebeu um golpe fatal e definitivo, porque as coisas foram simplificadas. Agora o homem, sem um intermediário, sem um sumo sacerdote, ele próprio se fazendo sacerdote, porque nós somos uma nação hoje sacerdotal, ele mesmo pode se aproximar de Deus, em nome de Jesus, e ele é recebido pelo Senhor, graciosamente. Todo o mercantilismo daquela época caiu por terra. Os irmãos se lembram que os homens entravam no templo para comprar os animais para o sacrifício, né? E Jesus ficou indignado com isso, porque era para cada um criar, cuidar e oferecer aquele que fosse o melhor para Deus. Criou-se uma cultura mercantil da fé. Mas se você tem Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, acabou. Você não depende de sacerdote, você não depende de sumo sacerdote, você não depende de rituais inventados pelos homens, você não depende de comprar absolutamente nada, porque aonde você estiver reunido em nome de Jesus, seja num salão, seja numa ponte, seja debaixo de uma árvore, seja na sua casa, seja no seu quarto, mesmo sem ter nenhum aparato, você pode chegar diante de Deus sem ser consumido. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, todos aqueles que sobreviviam ao longo dos séculos e séculos e séculos na criação de elementos para esse culto, eles perderam a sua relevância. E como que nós podemos aplicar aos nossos dias isso? Significa que Deus eu não gosto dessa palavra, mas eu tenho que dizê-la, Deus te empoderou. Deus colocou cada um de nós em nome de Jesus, face a face com o Pai, pela mediação do Cordeiro, sem a dependência de denominação, sem a dependência de igreja, sem a dependência de sacerdote, seja pastor, seja diácono, seja presbítero, você mesmo, em nome de Jesus, você tem acesso ao Pai, e você não precisa se confessar a ninguém
porque você diretamente confessa os seus pecados ao Pai, que o aceita, que o recebe, se você for em nome de Jesus. E por causa de Jesus, você é bem-vindo, sem risco algum, na presença de Deus. Olha que situação extraordinária que Deus nos colocou, né? Você já se imaginou tendo que preparar todos esses rituais? Se fosse no dia de hoje, com muita antecedência, eu deveria pegar um bezerro e um carneiro, sem defeito, preparado ao longo do ano, para que eu pudesse vir aqui, porque isso seria para o meu próprio pecado, para então eu poder ministrar aos irmãos, e vocês deveriam então trazer os seus próprios animais e oferecer e derramar o sangue para que vocês pudessem receber. E isso chegaria a Deus em cheiro agradável, para que Deus pudesse se manifestar. Diz a palavra de Deus no versículo 23, vamos ler, diz assim: assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles, e saiu fogo da presença do Senhor, e consumiu o holocausto, e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria, e prostrou-se com o rosto em terra. Depois de todos os rituais, o Senhor se manifesta, e a glória do Senhor aparece, e o fogo que procede de Deus queima o holocausto que é oferecido. Hoje só precisamos de um cordeiro, que é o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a glória do Senhor ainda aparece? Sim. E o fogo do Senhor ainda queima? Sim. Mas você precisa estar reunido em culto, fundamentado no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus não aceita nenhum culto em que o Cordeiro não seja o centro e não esteja apresentado como crucificado. Por isso que quando João Batista ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não só dá um golpe fatal ao mercantilismo religioso do Antigo Testamento, mas ele também dá um golpe fatal na liturgia que não tenha Cristo crucificado como centro. Isto é, todo culto que não tem Jesus Cristo crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, assunto aos céus, que não é revelada a presença do Senhor Jesus em sua plenitude, todo culto que não seja assim não é culto ao Senhor. Então João Batista, quando ele diz este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também centralizou o fato de que a liturgia, o culto, a adoração a Deus está fundamentada, embasada, alicerçada na vinda de Jesus,
no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição. Então o culto, ele não pode ser resultado de invencionices humanas. E os elementos do culto, eles devem estar focados nas determinações culticas de Deus, ainda nos dias de hoje. Porque no Antigo Testamento Deus falou, pega o cordeiro, pega o novilho, faça assim, pega o carneiro, faça. Ele determinava como deveria ser. E hoje em dia nós temos toda a liberdade para fazermos do jeito que nós quisermos? Ou ainda devemos seguir as determinações de Deus? Porque muitos elementos estranhos têm entrado no culto a Deus. Porque nós queremos o culto conforme a nossa vontade, conforme a nossa estética, conforme os nossos pensamentos. Quando Deus fala do culto cristão, Ele fala da centralidade do Cordeiro, e nessa centralidade do Cordeiro Ele oferece duas ordenanças, e somente duas. E ainda essas duas, em si mesmas, são apenas memoriais, não tem poder em si, porque o poder está na presença de Jesus no culto. Quais são as duas ordenanças? O batismo e a ceia do Senhor. Todo aquele ritual do Antigo Testamento, o Senhor diz, olha, agora é o Cordeiro, é a ceia do Senhor, é o batismo, porque o batismo é morte e ressurreição, e a ceia representa o sangue e o corpo do Senhor que foi oferecido por nós. É a centralidade do culto conforme Deus quer. Então João Batista, quando ele aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele dá um golpe nas liturgias. E para quem não sabe o que é liturgia, liturgia é tudo que acontece no culto. A liturgia tem que seguir o que a Bíblia diz. No livro de Levíticos, Arão, então, seguindo a orientação de Deus, matou o cordeiro, matou o carneiro, matou o boi, tirou o sangue, espargiu no altar, ofereceu pelo pecado, ofereceu pela culpa, ofereceu como oferta de conciliação entre Deus e os homens, e a glória de Deus se manifesta, e Deus se alegra com aquilo. Se tivesse ficado aí, seria perfeito, né? Mas daí surgiu uns caras lá esquisitos, filhos de Arão. E o que eles fizeram? Vamos ver no capítulo 10, no versículo 1. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. O que os filhos de Arão fizeram? Eles viram, nossa, olha que beleza, olha o culto, olha as roupas sacerdotais, olha todo esse movimento, olha os animais sendo oferecidos pelo pecado, pela culpa, pela comunhão, olha, eles ficaram embriagados daquele movimento religioso intenso, e daí a glória do Senhor se manifesta, e o Senhor se mostra
na sua glória ao povo, e eles pensaram: vamos ajudar nessa liturgia. A Bíblia diz que o fogo que queimou o holocausto era fogo da onde? Fogo de Deus. No capítulo 9, no versículo 24, diz assim: saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto. Mas Nadab e Abiú pegaram fogo da onde? Diz ali no versículo 1, Nadab e Abiú, capítulo 10, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acrescentaram o quê? Fogo estranho. Eles pensaram assim: vamos acender um fogo aqui, uma fogueira. Pegaram daquele fogo e fizeram a sua própria liturgia. Fizeram o seu próprio jeito de realizar o culto. Não seguiram as determinações de Deus. Fizeram isso sem autorização da revelação. E ali acontece a tragédia familiar. Porque diz no versículo 2 do capítulo 10, então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não só eliminou o mercantilismo da venda de animais, porque não era mais necessário, mas ele também eliminou toda a possibilidade de um culto, de uma liturgia, aonde o centro não fosse o Cordeiro de Deus, e aonde a manifestação do fogo não procedesse de Deus. Porque quando a manifestação de Deus na igreja procede do homem, é fogo estranho perante a presença do Senhor. Eu vejo muita gente hoje oferecendo fogo estranho, né? Por quê? Como que a gente faz para simular a obra de Deus e do Espírito Santo? Sabe como que é? Oferecer fogo estranho é colocar lá um guitarrista ou alguém que toque o teclado para fazer aquele som de fundo enquanto você está pregando. E quando você é mais intenso, o som fica mais intenso. Quando você está falando suave, o som de fundo fica mais suave. E assim as pessoas são envolvidas com essa psicologia barata, fogo pego dos cantos, de lugares acesos pelos homens, para iludir os incautos. Fogo estranho, porque quer manifestar a presença e o poder e a graça de Deus de alguma maneira, usando marketing barato. Doutores em pregação que pegam pessoas rasas, falam da Bíblia, usando gatilhos mentais, e a pessoa imagina a ação do Espírito Santo, quando na verdade é o fogo da psicologia humana, é o fogo da homilética, do estudo de como se fazer um sermão, é o fogo das ilustrações que movem as emoções dos incautos.
mas não o fogo de Deus que se manifesta pela presença real do Espírito Santo, que toca no fundo da alma, e esse toque não vem de baixo da sutileza dos ministros, mas vem de cima, porque independe da psicologia humana, independe de gatilhos mentais, independe de fundo musical, independe de condução psicológica do povo, para que possam, de alguma maneira, imaginar que há algum tipo de manifestação da glória de Deus ou do poder de Deus. Os irmãos já imaginaram um culto mais horripilante do que aquele, e Deus se manifestar na sua glória? Era ou não era horripilante esse culto aqui? Era bicho morto de um lado, bicho morto do outro lado, sangue jorrado de um lado, sangue jorrado de outro lado. Não era isso? Matava o bode, matava o cordeiro, matava o boi. E no final, tinha música, tinha fundo musical para matar o bezerro. Qual seria? Tocar violino? E no final, por que a glória de Deus se manifestou? Por quê? Porque houve obediência ao quê? A palavra de Deus. Sabe, quando Deus se manifesta de verdade, quando Deus se manifesta, Ele se ri do fundo musical, Ele se ri da eloquência do pregador raso, Ele ri das ilustrações que servem para amolecer o coração dos ouvintes. Porque quando a glória de Deus se manifesta, ela se manifesta na independência da ação humana, porque Deus não precisa do homem. Ele precisa de obediência, ele precisa de respeito, ele precisa de temor e tremor, e se manifesta no seu poder e na sua glória, e a ação vem de cima. O homem não consegue reproduzir a glória de Deus se manifestando. Por isso que a gente vê hoje tantas esquisitices, né? A glória de Deus está aqui, cai, né? Um monte de gente. Na verdade, sabe o que caiu? Caiu um bando de imbecis, os sugestionados pela ação dos homens, pela psicologia humana, pelos fundos musicais, porque você ainda não colocou a sua boca no pó e não reconheceu que é de cima que vem o poder, que é de cima que vem o fogo. João Batista, quando diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele centralizou em Cristo toda a liturgia. A liturgia não está fundamentada em líderes carismáticos, a liturgia não está fundamentada em paredes pretas na igreja, a liturgia não está fundamentada em grupo musical que toca bonito.
Embora a gente tenha que fazer o melhor para o Senhor, mas não é isso que vai trazer a manifestação da glória de Deus. É um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. É alguém que reconhece no Cordeiro a única solução para os seus pecados, para a sua condição. Eu tenho visto, irmãos, nesses últimos dias tanta coisa, cada pregação esquisita. Já comentei com os irmãos que alguns irmãos falaram: eu gosto lá de tal pregação. Fui ouvir. Quanta manipulação, simulação da manifestação do Espírito. Nós imaginamos às vezes que a ética de Jesus é igual a nossa. Nadab e Abiú foram catar fogo em algum lugar, mas não era fogo de Deus. E foram consumidos com o fogo de Deus. E Deus pega e diz assim: eu me mostrarei santo diante do povo. Sabe o que significa isso? Se você se aproxima da santidade de Deus, sem trazer consigo o fogo de Deus e o sangue do Cordeiro, você está trazendo ira sobre a sua vida, porque você depende do Cordeiro para se aproximar de Deus. Às vezes eu fico pensando que nós estamos na época dos pastores Nadab e Abiú, né? Você chega na igreja e diz: como é que é o teu nome, pastor? É Nadab. E o teu auxiliar, Abiú. Por quê? Porque viajou para a Colômbia, para trazer da Colômbia fogo estranho. Viajou para o Canadá, para trazer do Canadá fogo estranho. Viajou para os Estados Unidos para visitar o Rick Warren, para trazer o fogo estranho de lá. Sem perceber que é só o fogo de Deus, produzido por Deus, resultado da sua presença, resultado da sua manifestação, que tenha poder para transformar o coração do homem. Pastor Nadab, Israel, cuidado. Pastor Nadab, pastor Abiú, vai viver correndo atrás de métodos humanos, que são fogos produzidos aqui na terra. Mas se você quer colocar fogo no altar, aceitável a Deus, sabe onde que está esse fogo? Fogo de Deus? Lá no teu quarto, em oração. Lá na tua Bíblia, em meditação. Lá nos seus joelhos calejados. Daí vem de cima. E não dessa geração de Nadab, pastor Nadab e pastor Abiú, que trazem todo tipo de fogo estranho para dentro das igrejas. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele deu um golpe fatal em todo tipo de relacionamento com Deus que não esteja fundamentado na ética, no comportamento
e na santidade de Jesus. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o que ele faz? Ele tira o pecado do mundo. Como que você pode ser aquele que prega o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e você é mau caráter, e você é bandido, e você é ladrão, e você faz extorsão sobre o povo, e você vende bênção, e você vende sal grosso, e você vende arruda, e você vende água ungida e benta, e você vende encontro com Deus. Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, a começar na vida do sacerdote. Quando João Batista diz: ó, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo que a santidade, a ética cristã, o caráter cristão está na vida daqueles que tiverem um encontro com o Cordeiro de Deus, a começar pelos seus líderes e sacerdotes, tá? Um dia chegaram para Jesus os religiosos da sua época, tentando confrontar Jesus, e Jesus olha para aqueles religiosos e diz assim: errais por não conhecer as Escrituras, nem, não lembra? Nem o poder de Deus. Vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. É a maior calamidade de um líder religioso não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Mas hoje em dia, pateticamente, uma esquizofrenia no meio evangélico, porque alguns dizem assim: olha, aquele pastor é maravilhoso, é sensacional, porque ele conhece as Escrituras, ele praticamente decorou a Bíblia. Que pena, ele não conhece o poder de Deus. É o que dizem. E daí, de um outro pastor, eles dizem: aquele pastor não conhece muito bem a Bíblia, mas o poder de Deus ele conhece, porque olha como ele é carismático, como ele é poderoso. Fosse para escolher Israel, conhecer as Escrituras ou o poder? Tem que seguir Jesus, né? Hã? Tem que seguir Jesus e ter os dois. Os dois, né? Porque o poder de Deus não é necessariamente aquilo que o povo pensa que seja. Não é? A ética de Jesus, ela é diferente. Jesus um dia ele disse também: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: o quê? Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos grandes sinais, em teu nome curamos. E eu lhes direi, Jesus fala abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque o Cordeiro de Deus, o que ele faz? Ele tira o pecado do mundo. O cara é pregador, ele expulsa demônio, ele faz cura, o aleijado sai andando, o defunto se levanta,
ele expulsa demônios, ele pratica sinais de poder. E as pessoas dizem: olha, ele não conhece nada da Bíblia, mas ó, tem um poder, um carisma. E não entende que Jesus não está dividido, Jesus não é esquizofrênico. É carisma, é conhecimento bíblico, é poder, é conhecimento da palavra. Porque se não estiver fundamentado na palavra, nada vale. Jesus disse para os religiosos: errais, porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Cristo não está dividido. Por que será que Jesus falou dessa forma para aqueles religiosos? Porque as duas coisas estão ligadas. Não existe poder sem conhecimento das Escrituras. O poder oriundo da distância das Escrituras está no coração daqueles que ouvirão: nunca vos conheci. Sabe o que é poder? Poder de Deus é a capacidade dada por Deus de você obedecer. Poder de Deus é a capacidade que Deus dá a você de ter vida de oração. Poder de Deus é a capacidade que Deus dá a você de ter prazer nas Escrituras. Parece que há uma inversão, né, no pensamento dos evangélicos, né? Parece que Jesus, ele falou o contrário, né? Quando ele disse assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Parece que as pessoas estão entendendo que aqueles que não fazem a vontade do Pai que está nos céus, os Nadab e Abiú, é que estão agradando a Deus. A impressão que dá é que o que Jesus quis dizer é que você, em meu nome, foi justo, em meu nome foi honesto, em meu nome foi correto nos contratos, em meu nome você foi fiel, e eu lhe direi abertamente: nunca te conheci. Mas aquele mau caráter que fazia sinais e maravilhas, ele dirá: vinde bendito. Porque a ética da religiosidade moderna mudou. Hoje amamos o Nadab e o Abiú e odiamos aqueles que humildemente amam e respeitam a palavra de Deus. Mas quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali há uma marcação. Ali é dado um golpe fatal e definitivo naqueles que se consideram de Jesus, sem ter uma vida correta diante de Deus. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: eu amo aquele pastor, ele é muito carismático, ele é tremendo, prega com poder,
mas eu jamais aceitaria dele um cheque, porque provavelmente seria sem fundo. Eu jamais compraria dele um carro, mas o cara é poderoso. E eu pergunto, que tipo de esquizofrenia leva um crente a amar os mau caráteres, os Nadab e Abiú, apesar da falta de caráter, da venda da fé, da destruição dos valores cristãos, apesar do incensário com fogo estranho nas suas mãos? O que leva o indivíduo a fazer isso? Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor. E no Antigo Testamento era assim, né? O juízo vinha quando? Vinha na hora, né? Tem gente que até fala assim, como era bom no Antigo Testamento, que a manifestação de Deus na sua ira contra o erro era na hora. Amém? São as misericórdias do Senhor que impedem que nós sejamos consumidos. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Está lá em Lamentações. Por isso que nós precisamos nos revestir do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que nós precisamos viver na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a nossa vida cristã depende do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e você vive atolado no pecado, sinto dizer, você não conhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o culto que você presta não tem a liturgia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sinto dizer, você traz o incensário com fogo estranho na presença do Senhor. E você está sendo reservado como lenha para aquele dia do final. Se você é um consumidor do mercado da fé, você ainda não entendeu que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que todo aquele mercado caiu por terra porque não há mais necessidade de tantos animais, de tantos rituais, de tantos alimentos, de tantas oblações, porque o Cordeiro foi sacrificado, o sangue foi vertido, e aquilo que era necessário foi feito, para que você pudesse ser salvo. Por isso nós precisamos vigiar. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, é esse que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara. Vivemos tempos difíceis, tempos de liturgias
estranhas, tempos de Nadab e Abiú, que foram consumidos no altar naquela época, mas hoje estão sendo guardados como combustível para o final dos tempos. Pedimos a Deus que o Senhor dê à sua igreja no Brasil o discernimento, ó Deus, do seu propósito, da sua vontade, e que o fogo que nos consome seja o fogo do Senhor, que a manifestação da glória do Senhor seja aquela que vem de cima e não produzida pelos efeitos especiais da sabedoria humana. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.